A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia neste dia de hoje. Louvado seja Deus. E Deus, meus irmãos, vai falar com os irmãos através desta palavra. Queridos irmãos, dando seguimento aqui ao ensino de ontem, onde a gente começou a falar sobre morte e eternidade. E aqui, meus irmãos, nós vamos trazer um tema que se encaixa com este tema. E o tema, meus irmãos, é o poder do livre-arbítrio. E traduzindo de uma forma para que se entenda com mais facilidade, é o poder da decisão do homem. O poder de mudar o seu próprio destino. Como assim, pastor? Sim. Deus, ele deu este poder ao homem, meus irmãos. Por que Deus deu poder ao homem? Porque quando Deus criou o homem, Deus poderia ter criado o homem com esse raciocínio já de estar decidido a servir a Ele, já de estar completamente decidido de obedecer e andar nos caminhos dele. Mas Deus não, Deus optou em deixar a livre escolha dele. Deus falou, o homem vai nascer, ele vai crescer, ele vai amadurecer. Então vamos deixar que ele escolha o caminho em que ele vai seguir. Então, meus irmãos, aqui como eu citei ali uma referência ontem sobre uma ilustração, dizendo assim sobre o jovem que ali ele cresceu dentro da casa do pai, recebendo os ensinamentos, mas de repente começa-se a vir a juventude, e após a juventude chegar, ele começa de alguma forma a se envolver com as amizades, e ali sendo influenciado e aliciado pelas amizades, ele começa a cometer todas as coisas que são desagradáveis. E aqui, meus irmãos, como esta imagem, ela apresenta diversos caminhos, ali ele começa a produzir a sua própria escolha. E hoje, meus irmãos, como esta lei absoluta, a lei do livre-arbítrio, começaram a surgir diversos caminhos. Diversos caminhos, meus irmãos, começaram a surgir. Um só caminho conduz o homem para a eternidade. E diversos caminhos conduz o homem à eternidade. Como assim, pastor? Me explica. Sim, a eternidade da salvação eterna, como foi dita ontem, e a eternidade da condenação eterna. Por diversos caminhos que o homem trilhar, ele pode cair na eternidade da condenação eterna, ou seja, ele pode entrar em condenação eterna, ele pode ficar eternamente condenado, porque escolheu um caminho que não era o caminho do Senhor. Agora vamos entender. Então somente existe só um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então Jesus ele fala que ele é o único caminho. Não existe outro caminho, não existe um atalho, não existe nada que possa conduzir o homem para a salvação se não for Jesus. Só que aí, meus irmãos, é onde entra a questão do livre-arbítrio. Deus não quer que você se sinta pressionado. Deus não quer que você tome a decisão de andar com Ele por medo de ser condenado. Deus, Ele não quer que você tome uma decisão de andar com Ele, de servir a Ele, porque você está com medo de ir para o inferno, porque você está com medo dos demônios, porque você está com medo das enfermidades, porque você está com medo das tormentas. Não. Deus quer que você siga nos caminhos dele, porque você quer, porque essa é a decisão do seu coração, porque este é o desejo do seu coração. Então aqui, traduzindo, Deus ele realmente quer que você tome a decisão do íntimo, do profundo e do escondido do seu coração. Deus ele quer que você decida realmente amar a Ele. Deus não quer que você faça por medo, por interesse ou por ganância, por avareza, seja lá qual for. Então vamos aqui repaginar para a gente encerrar, meus irmãos, aqui esta palavra.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, meus irmãos. Então vamos entender o que é livre-arbítrio, o que é livre decisão. Livre decisão, você está livre para decidir o caminho que você quer seguir. Então, meus irmãos, o mundo te oferecerá vários caminhos. Ele te oferecerá o caminho da luxúria. Ele vai te oferecer o caminho da vaidade. Ele vai te oferecer o caminho da ganância. Ele vai te oferecer o caminho da torpeza. Ele vai te oferecer o caminho dos prazeres da carne, aonde você vai desfrutar tudo aquilo que a sua carne se agradaria. O mundo vai te oferecer, meus irmãos, tudo aquilo que vai ser atrativo e agradável para satisfazer o desejo carnal, o desejo, meus irmãos, do coração que está afastado de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele vai te mostrar o caminho correto. Você às vezes está passando assim, mas como que eu vou saber qual que é o correto? Tem muita gente pregando, tem muita gente ensinando, eu não sei, um fala que este está certo, outro fala que este está errado, um está dizendo que isso é pecado, outro está dizendo que isso não é pecado, mas como que eu vou saber qual que é o caminho correto? Porque, meus irmãos, até dentro da casa de oração, até dentro de muitas congregações, existem muitos caminhos que estão levando as pessoas para a perdição, para a condenação eterna, para passar a eternidade sendo condenado. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E nós só iremos receber o Espírito Santo quando de dentro do nosso coração nós decidimos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, de amar a Deus e de andar com Ele. Só vai haver, meus irmãos, presença completa do Espírito Santo para nos guiar quando nós realmente mostrarmos que de dentro do nosso ser existe um amor celestial pelo Pai, pelo Criador. E aí o Espírito Santo automaticamente, meus irmãos, ele vai vir e vai habitar em nós. Então ele vai mostrar, olha, você está vendo aqui este caminho aqui está parecendo ser um caminho bom. Diz que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, mas cuidado, esse é um caminho de engano. Aí você falou, opa, já não vou por esse caminho. Olha, você está vendo ali aquele caminho? Olha aquele caminho ali, diz que pode beber, pode fumar, pode fazer isso, mas Deus está conosco, Deus está aqui, mas Deus não está lá. Deus, ele não está ali. O caminho de Deus é este. Ou seja, Deus vai livrar? Vai, mas aquele lá não é o caminho. Então o Espírito Santo, ele vai te orientar, meus irmãos. O Espírito Santo, ele não é só para dar dons espirituais para os homens, para que muitos às vezes possam se exaltar e se vangloriar com esses dons, não. O Espírito Santo, ele vai te dar direção do caminho. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te levar até a porta, ele vai te levar até o bom pastor. Agora entra o foco principal. Você precisa, eu preciso, nós precisamos decidir, entrar e aceitar e ouvir a direção e as orientações do Espírito Santo, para que possamos, meus irmãos, alcançar uma plena salvação, alcançar uma plena graça do Espírito Santo. Louvado seja Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Por isso está aqui, meus irmãos, encerrando estes 3 dias de palavras. 3 dias, meus irmãos, que a gente está aqui falando desses temas. Louvado seja Deus. Nós começamos ali como a palavra ali que devemos orar e interceder por Israel. Depois ontem a morte e a eternidade. E hoje, meus irmãos, o poder do livre-arbítrio. Louvado seja Deus. E eu acredito que nós aprendemos muito com o Senhor e que Deus, ele continue falando aos corações de cada um dos irmãos. Louvado seja Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Por isso, vamos orar agora. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Oremos agora, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra.
Nós agradecemos o Senhor, meu Pai, por este ensinamento. Nós agradecemos, meu Pai, o Senhor, por esses 3 dias, meu Pai, que o Senhor tem falado conosco e tem nos ensinado, meu Pai, tem nos mostrado o caminho, meu Pai, da salvação. Tem nos feito, meu Pai, entender, meu Deus, que o céu não é por força nem por violência, mas sim, meu Pai, pela decisão, ó Deus querido, pelo poder, meu Pai, do livre-arbítrio, o poder de decidir o caminho que quer seguir. Deus poderoso, por isso dá direção aos jovens, aos adolescentes, dá direção, meu Pai, aos adultos, meu Pai, aos anciãos, para que eles possam andar no caminho, meu Pai, da retidão, que é o caminho do Senhor, ó Deus querido, que é o caminho, meu Pai, do Senhor, ó Deus amado, Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, porque nós oramos agora, meu Pai, nesta oração, sabendo, meu Pai, que o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso redentor, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor, meu Pai, é aquele que nos sustenta nos dias de batalha. Por isso agora, Deus poderoso, Deus santo, vai entrando de encontro agora com todas essas vidas que neste momento participa dessas orações, que neste momento, meu Pai, está aqui, ó Pai querido, ouvindo esta palavra. Pai, que o Senhor venha visitar com bênçãos espirituais. Pai, que o Senhor venha visitar, meu Pai, com maravilhas celestiais. Pai, que o Senhor venha visitar, ó Deus, com livramentos, meu Pai. Senhor Jesus querido e maravilhoso, que neste momento de oração, meu Deus, que o Senhor venha quebrantar, meu Pai, toda a opressão do inimigo, que o Senhor venha quebrantar, meu Pai, toda a fúria do adversário, que o Senhor venha lançar por terra, meu Pai, toda a obra de macumba, toda a obra de feitiçaria, toda a obra de bruxaria, magia negra, ocultismo e candomblé. Deus poderoso, Deus santo, Deus amado, Deus querido, vai derramando, meu Pai, a poderosa unção, meu Pai, a poderosa graça do Espírito auxiliador, ó Deus querido, e neste momento de oração, seja estas vidas consoladas, seja estas vidas, meu Pai, ajudadas, seja estas vidas, meu Pai, guardadas pela poderosa mão do Senhor Jesus. Deus glorioso, Deus santo, Deus amado, Deus querido, Deus fiel, dai-nos, meu Pai, direção, dai-nos, meu Pai, da tua ajuda, dai-nos, ó Pai, do teu poder, fortalece-nos, ó Pai querido, fortalece-nos, meu Pai, em oração, fortalece-nos, meu Pai, em jejum, fortalece-nos, meu Pai, em sacrifícios voluntários. Senhor Jesus querido e Deus amado, enche o nosso coração, meu Pai, de alegria, meu Pai, de paz e de tranquilidade, para que todos os dias o teu nome seja glorificado nesta terra. Pai, que seja abençoado o dia, meu Pai, desta pessoa, que o dia de serviço, meu Pai, o dia no lar, seja onde esta pessoa estiver, que ele seja abençoado pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama a bênção, meu Deus, e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém.